Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que está sendo feito na ICEL, Igreja Cristã em Londrina, sobre a harmonia dos evangelhos, ou seja, os evangelhos sendo estudados ao mesmo tempo. E o assunto é Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós vamos dividir em dois vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o sal da terra e no próximo sobre a luz do mundo. Nós temos a ajuda aqui de Witness Lee, Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. O trecho da palavra é Mateus 5, de 13 a 16. Gostaria que vocês lessem, mas eu vou falar aqui também. Mateus 5, de 13 a 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse texto fala da influência do povo do reino dos céus sobre o mundo. Nós fazemos parte desse povo. Ele é sal para a terra corrompida e luz para o mundo em trevas. Para ver essa influência do povo do reino, ele precisa ter a natureza descrita um pouco antes, em Mateus 5, de 13 a 12, que diz ser pobres em espírito, chorar, ser manso, faminto e sedento da justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador, sofrer perseguição e injúria por Cristo. Só assim é que teremos uma grande influência sobre as pessoas ao nosso redor. Precisamos ser sal para esse povo. Como a influência da igreja nos nossos dias ainda não é a ideal, o mundo todo continua corrompido e em trevas. Individualmente, podemos ser sal e luz onde estivermos, mas também o somos como um corpo na igreja. A terra tornou-se caída, podre e corrompida. O sal mata os germes e elimina a podridão, preserva as coisas em seu estado original. A função do sal é preservar o que Deus criou. Vamos falar um pouco do sal, algumas propriedades do sal. O sal, NaCl, está presente na terra desde a sua formação, desde o início, e desempenhou um importante papel na evolução dos seres vivos e na história da humanidade. Foi utilizado como moeda de troca, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. O sal é necessário para o nosso corpo. Nós não produzimos sal. É adquirido através da ingesta, seja na forma de sal, NaCl, ou através de alimentos. O sal controla o equilíbrio dos fluidos no nosso corpo e o funcionamento dos músculos e nervos. Existe uma bomba chamada bomba de sódio e potássio que está presente na membrana de todas as células. Ela faz com que haja transmissão nervosa e as células musculares também funcionem, principalmente as células do coração. O corpo regula automaticamente a presença de sal e sódio, mas não deve haver nem escassez nem excesso no nosso corpo. Tanto a escassez quanto o excesso de sódio e cloro provocam problemas, doenças. Sal e sódio não é a mesma coisa, né? Há alimentos que produzem ou que têm, muito sódio, mas não são salgados. Por exemplo, melancia, banana, o refrigerante, que não é um alimento, mas tem muito sódio. Há vários tipos de sal. Alguns possuem menos sódio, como o sal rosa do Himalaia. Sim, lá já foi mar um dia. E também existe um sal industrializado sem sódio. O sal do mar ele é mais benéfico que o sal processado que a gente tem nas nossas mesas. O sal corresponde a 86% do material sólido dissolvido no mar. Nós devemos ingerir até 5 gramas de sal por dia, mas o brasileiro ingere até 12 gramas de sal por dia. O sal tem várias ações nos nossos dias atuais, mas eu vou falar de uma só, do degelo. O sal, ele facilita o degelo, chamado halita, com H, halita. É um sal de rocha sedimentar,
brilhante e transparente. É jogado nas ruas, nas estradas e nas calçadas para que as pessoas e os carros não deslizem, gerando acidentes. Ele favorece o derretimento e o regelo da água, né? O derretimento do gelo. O alita ele diminui, né, o ponto de congelamento da água. A alita degela mais baixo do que a água do gelo, né, que a água do gelo é 0 grau, a alita menos 2. Essa neve salinizada, né, tende a derreter o gelo e sem precisar que a temperatura ambiente aumente. Para ela funcionar, precisa apenas que haja um banho de salmoura antes de cair a neve, né, porque a superfície precisa estar úmida para ele funcionar. Muitos acham que ele é prejudicial, não concordam com esse método, apesar de ser bastante utilizado. Ela contém contaminantes, esse tipo de sal, né? Chumbo, ferro, alumínio e fósforo, que podem contaminar o solo. É um sal impuro e é o sal que vai ser pisado, nós vamos ver mais adiante. Com relação a lagos e rios, também podem ter água salgada. Um exemplo é o Mar Morto. Não é um mar, é um lago enorme, né, suprido pelo Rio Jordão. Ele é fechado, não tem saída, e fica entre Israel e a Jordânia. Está a 430 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade é 10 vezes maior do que os oceanos. Você não afunda no Mar Morto, vocês devem ter visto isso, né? Devido à densidade da água. Mas só deve ficar lá por 10 a 20 minutos porque começa a incomodar. Na verdade, ele não é totalmente morto, existiam bactéria e um tipo de alga, né? Ele é salgado assim por causa da evaporação, lá chega-se facilmente a 50 graus centígrados, e por estar nessa depressão, essa depressão mais profunda do planeta. Os sais minerais que vão pelo Rio Jordão, pelo desgaste das rochas, né? Os sais minerais são levados pelo rio e depositam no Mar Morto e não tem para onde sair. Por isso, então, ele é bastante salgado. Nós vemos hoje em dia, se vocês quiserem pesquisar no Google, então ver um programa chamado Israel com Aline, no YouTube, nós vemos que segmentos do Mar Morto hoje possuem fontes de água doce. Sim, água doce brotando desses segmentos do Mar Morto e peixes nesses segmentos do Mar Morto. Isso fala a favor de uma profecia em Ezequiel 47, de 8 a 12, que fala que as águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Uma profecia aí se tornando realidade. Qual era a utilidade do sal nos tempos bíblicos? O sal era extremamente importante na época da Bíblia, na época antiga da Bíblia. Levítico 2,13 diz que toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. À tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então ele era utilizado nos sacrifícios. Em Ezequiel 43, 24 vemos isso. Todos os sacrifícios levavam sal. O sal era utilizado para dar banho em recém-nascidos. Ezequiel 16, 4. Era um costume comum em Israel e em boa parte do Oriente Médio. O sal como um símbolo de parceria e amizade. Marcos 9,50 fala, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então os orientais tinham um costume, ainda têm um costume de selar um contrato, uma parceria com uma pedra de sal. Por que os judeus pisavam no sal? Porque essa palavra, né, que se você não presta mais, o sal não presta mais, se torna insípido, ele é pisado. Jesus disse isso em Mateus 5,13, que o sal insípido, que não presta, não tem utilidade nenhuma, exceto para ser lançado fora e pisado. Quando os judeus recolhiam o sal do Mar Morto, uma boa parte era utilizado para medicina, para remédios e para alimentação. Já a parte não utilizada ou estragada, entre aspas, era guardada no templo para ser utilizado no inverno. Em alguns dias, lá neva em Jerusalém, eu tenho até um vídeo sobre isso, alguns dias nevam lá. Então, em alguns dias, com muito frio, né, o piso fica molhado, escorregadio, as pessoas podem cair, se machucar. Então, eles pegavam esse sal, que não prestava, que não era utilizado, jogavam no chão para derreter a neve e aumentar o atrito para as pessoas não caírem. Então, o sal que não prestava para salgar servia exatamente para ser jogado no chão e pisado. Então, o resumo da utilidade do sal nos tempos bíblicos é temperar alimento,
remédio conservante, fertilizar a terra arável, temperar o alimento do sacrifício, servir de oferta, dar banho em recém-nascido, usado como selante de um contrato, símbolo de paz e amizade, e para ser pisado no inverno, para ter atrito e não deixar as pessoas caírem. E o aspecto espiritual do sal? Vamos lá então. Mateus 5,13, nós vimos, Jesus afirma para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Trata-se de uma metáfora muito sugestiva, mais ainda naquela época. No primeiro século, antes da refrigeração, qualquer tipo de refrigeração, o sal era o principal elemento na preservação dos alimentos. Só impedia que os alimentos se deteriorassem. Na verdade, Jesus quer dizer com isso que a igreja é o grande freio moral da sociedade. Nós estamos na Terra para salgar o mundo, salgar a vida das pessoas, evitando que a corrupção e o pecado se espalhem. A igreja não pode se conformar ao mundo, não pode tomar a forma do mundo, amar o mundo, pois ela seria igual ao mundo, não haveria diferença nenhuma. Os cristãos estão em todas as camadas da sociedade e, como igreja e testemunhas de Cristo, têm o papel de evitar o apodrecimento da sociedade. Apenas a nossa presença já se torna benéfica. Trata-se de uma grande responsabilidade para o cristão, para o discípulo, ser o sal da terra. Somos influenciadores para o bem, somos modelo onde as pessoas podem se identificar. O sal também tem a função de dar sabor aos alimentos. Na culinária, se você comer uma comida sem sal, não tem como descer, né? Não dá certo. Se tiver muito sal, pior ainda, vai fazer mal para o organismo, vai produzir, entre outras coisas, a pressão alta, né? Hipertensão arterial. Uma comida sem sal ou com pouco sal, como é vista nos hospitais, até é possível comer, mas com muito sal é intragável. Então a igreja tem a função de temperar a sociedade. Porém, não devemos ser legalistas, rigorosos no trato, a ponto de salgar demais as pessoas, impedindo que elas tenham uma vida da igreja saudável. A nossa palavra precisa ser temperada com sal, de maneira equilibrada para cada pessoa, no ponto certo, com sabedoria, como um bom cozinheiro faria com o alimento. É preciso falar quando se tem que falar, calar-se quando se tem que se calar, mas fazer tudo em amor. Precisamos ser mais rigorosos conosco do que com os outros. Colossenses 4,6 fala disso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, o sal tem que estar na medida certa, nas nossas palavras, deve ser apropriada para cada pessoa. E isso vem de Deus. A vida do cristão produz sabor. Ele melhora o ambiente onde estiver. Nós devemos refrear o avanço do pecado e dar sabor, proporcionar coisas positivas para as pessoas. Ser cristão também é ter prazer em viver. Os problemas podem estar aí, mas você não depende deles, você não depende do mundo, você depende de Deus. E Deus não muda, Deus vai cuidar de você. Não importa as circunstâncias à sua volta, você está feliz, você está animado. Você pertence a Deus, está aqui para fazer a vontade de Deus. Precisamos proclamar a palavra, visando o arrependimento das pessoas. Um exemplo disso, em Nínive, cidade da Assíria, às margens do rio Tigre, era considerada a capital do pecado. Deus tinha a intenção de destruí-la por causa disso, mas enviou Jonas para tentar reverter a situação. Jonas não queria ir de maneira alguma. Deus precisou tragar Jonas para o ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. Aqui temos uma figura de Cristo. Até que ele se arrependesse, e daí Deus vomitou através do peixe para a terra, a fim de que ele pregasse o arrependimento em Nínive. Jonas 3, 5 a 10 fala disso, que com a pregação de Jonas, todos os ninivitas, todos se arrependeram, creram em Deus, jejuaram e vestiram-se de panos de saco. O que é vestir-se de panos de saco? Tem um significado de profundo arrependimento visando uma conversão. Deus viu que eles se arrependeram e não destruiu Nínive. E Nínive, naquela época, tinha 174 mil habitantes. Não era pouca coisa, não. Muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Querem que concordemos com tudo. Mas a palavra leva ao entendimento e ao arrependimento. Precisamos anunciar a verdade que Deus planejou
e também as consequências para aqueles que não ouvem, não querem ouvir a verdade. E isto é uma forma de salgar. Precisamos viver, proclamar e também interceder pelas pessoas. Temos a responsabilidade de orar pelas pessoas, orar por mudança, por intervenção, por arrependimento, orar por mudanças em todas as áreas da sociedade, orarmos contra a violência, contra a corrupção. A oração pode evitar muito dano. 1 Timóteo 2,1, Paulo nos diz: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de todos os homens. Devemos interceder para que haja salvação, para que brilhe a luz do Evangelho de Cristo no coração das pessoas, para que elas se arrependam, para que o coração se abra para Deus. É nossa missão ser sal, preservar e evitar que a terra, as cidades, a sociedade se deteriore, a ponto de serem julgadas pelo Senhor. No versículo 13, se o sal se tornar insípido, vai ser lançado fora e pisado pelos homens. O povo do reino, se tornar-se insípido, perde sua função de salgar. Ser insípido é perder a distinção com as pessoas do mundo. Você se torna igual às pessoas do mundo. Ser insípido é viver, andar e se comportar como as pessoas do mundo. O sal talvez perca o sabor e suas propriedades quando misturado com outras substâncias que não fazem parte da sua essência. No caso da halita, ele é um sal impuro, tem chumbo, ele é contaminado, tem outras impurezas. Quando o cristão é influenciado pelo mundo, se conforma ao mundo, então ele vai perdendo as suas características, vai perdendo a sua eficácia, vai se tornando sal sem sabor, insípido. Gênesis 19, 26 fala da esposa de Ló. Eles estavam fugindo de Sodoma, que ia ser destruída, e ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Nesse caso, o sal perdeu a função, o sabor, tornou-se um monturo, um monte de sal. Não tem função nenhuma. Onde estivermos, precisamos exercer a função e ter o sabor do sal, influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Basta, muitas vezes, a nossa presença para haver essa influência. Quando o reino milenar vier, toda a terra será salgada. Lucas 14:35 fala que o sal lançado fora pode representar nós sermos deixados de fora do reino dos céus. Ser pisado pelos homens pode representar sermos tratados como poeira inútil. O que quer dizer se o sal perder sua capacidade de salgar? Se o seu papel for comprometido, quer dizer que em algum momento nós podemos ser negligentes na missão de ser sal. Isso é uma advertência, isso traz temor ao nosso coração. Se o sal perder o seu efeito, não serve para mais nada, a não ser lançado fora, pisado e desprezado pelos homens. O mesmo que ocorre com o sal, também é verdadeiro com relação a nós. Há alguma coisa na palavra de Deus que garanta que a gente não tenha a menor possibilidade ou risco de perdermos o que recebemos de Deus, ou a responsabilidade que Deus nos passou para que fosse feita a vontade dele aqui na terra? Não há nenhuma garantia. Pelo contrário, nós que fomos chamados pelo Senhor para sermos sal, podemos perder essa capacidade, assim como o sal pode tornar-se insípido. Apocalipse 3:11, o anjo falando à igreja em Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sim, a gente pode perder a nossa coroa. As coisas que Deus nos deu podem ser perdidas ou comprometidas. A nossa missão, a nossa identidade pode ser afetada. Paulo, em 1 Coríntios 1:2, diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nós não cremos em vão. Nós não cremos em vão, podem ter certeza. Para isso, precisamos reter a palavra e praticá-la. O sal, quando perde a sua propriedade de salgar, e torna-se insípido, sem sabor, vai ser jogado fora, vai ser pisado. Isso pode acontecer com alguém na sua caminhada cristã? Vamos ver o que diz a palavra. Hebreus 6, de 4-6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento.
visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e expondo à ignomínia. Hebreus 10, 26, 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, se vivermos em pecado de uma maneira deliberada, consciente, repetitiva, podemos sim ser desprezados, podemos sim ser julgados pelo Senhor. Nós devemos ser o sal que evita que os outros sejam julgados prematuramente, precocemente. Quando não impedimos que esse juízo venha sobre as pessoas, também atraímos o juízo de Deus sobre nós. Não devemos jamais viver de qualquer forma, pois o que Deus nos entregou através de Jesus pode sim ser comprometido. É por esse motivo que temos uma sociedade que se diz cristã, mas não faz a menor diferença na vida das pessoas, não salga, é insípida. Jamais deixe alguém passar a mão na sua cabeça e dizer viva de qualquer forma, está tudo certo, não há consequências. Ah, sim. O sal pode perder a sua utilidade, o seu sabor, pode ser pisado pelos homens. Não quero que ninguém se sinta ofendido com o que eu estou falando, mas sim alertar que você deve conservar como sal a utilidade para o Senhor. Que você permaneça na presença de Deus para conservar a sua missão e a sua identidade. Que você jamais perca o que Deus te confiou. Precisamos continuar sendo úteis para o Senhor, fazendo o que Ele espera de nós. Que essa atitude de permanecer na presença de Deus, tendo as propriedades do sal, possa fazer a diferença não só para você, para a sua vida, mas para a vida de todos que estiverem à sua volta. Viva intensamente a sua missão. O Senhor não queria que você fosse apenas salvo, mas Ele queria que você se tornasse um instrumento para a salvação de outras pessoas, um instrumento que faça a diferença na vida das pessoas. Colossenses 4:6, como já vimos, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para saber responder a cada um. O sal precisa ser na medida certa. Pouco sal sem sabor, insosso. Muito sal estraga, pode até matar com o tempo de uso. Então o equilíbrio no sal precisa vir através da sabedoria e do amor nas nossas palavras. Colossenses 4:5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Devemos usar de sabedoria para com os outros. Nós devemos ser sábios nas oportunidades de levar o Evangelho, de falar com as pessoas. Ser sal é nossa missão, é parte de nossa natureza, faz parte de um bom testemunho. Nós precisamos pregar a Cristo em todos os momentos e, se necessário, usarmos palavras. Sim, porque as nossas ações, o nosso testemunho, valem muito mais do que as palavras. Deve ser uma pregação que nos poupa do mal e do juízo de Deus. Sejamos sal na terra. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo está escrito inscrever-se para quem não se inscreveu no canal, para poder ter acesso aos vídeos que já existem, aos que virão. Eu quero que todos tenham uma excelente semana, uma abençoada semana em Cristo, e nós possamos fazer a diferença para a nossa vida e para a vida dos que estão ao nosso redor. Amém.